fazer um jogo americano com porta-talher, você vai precisar de 2 retângulos de tecidos diferentes, nos tamanhos de 42 por 32 centímetros, um retângulo de feltro, também no tamanho de 42 por 32 centímetros, um retângulo menor, no tamanho de 11 por 18 centímetros, régua, lápis, tesoura, fita crepe, alfinetes e esquadro. Para começar, nós vamos posicionar o tecido com a estampa que vai ficar do lado de fora sobre o feltro. Nós vamos usar o esquadro e a régua para fazer as marcações do quilt. Posicione o esquadro sobre o tecido. Faça a primeira marcação. A partir dessa marcação, nós vamos usar o esquadro para traçar o ângulo. No caso, como eu não tenho giz que desaparece no tecido, eu vou fazer essa marcação com a fita crepe, porque é só para demarcar o local onde nós vamos passar a costura. E depois a gente tira a fita. Então, como nós vamos fazer a partir daqui a nossa primeira marcação, utilizando a régua, vamos marcar 5 centímetros de distância e reposicionar o esquadro. Novamente, com a fita crepe, você vai fazer a marcação da sua próxima costura, acompanhando o ângulo do esquadro. E assim por diante. Já com as devidas marcações todas feitas no nosso tecido, com a fita crepe, nós vamos alfinetar esse tecido em algumas partes para que nós possamos costurar e ele não corra na máquina. Tecido devidamente alfinetado, nós já vamos aproveitar e deixar marcado as costuras do nosso bolsinho. Então, com uma régua, você pode fazer isso no ferro de passar roupa também, se quiser, vai ajudar. Você vai ver aqui a distância de mais ou menos 1 centímetro nas laterais. De 2 centímetros no topo. Dobra nessas marcações que você fez. E aí você vem aqui com a unha e vai vincar o tecido. Como eu falei, você também pode fazer isso no ferro de passar roupa, vai ficar bem melhor. Nós vamos agora posicionar o bolso no tecido, a parte interna. Coloca o bolso próximo a uma das laterais, lembrando que nós vamos ter 1 centímetro de costura na margem, então não pode estar encostadinho. Na parte inferior, você vai encostar, porque é aqui que a gente vai prender o nosso bolso, para não ter que fazer mais uma dobrinha, ele já vai junto com a costura. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar as costuras ao lado da fita crepe para quiltar, que seria prender o feltro no nosso tecido de fora, tá? Então, você só vai passar costurinhas retas na máquina ao lado das marcações da fita crepe. Sempre que você for fazer um quilt, começa pelo meio da peça, né? Nós temos a peça aqui, em vez de você começar por uma das pontinhas da peça, começa pelo meio, porque daí tem menos risco do seu quilt ficar torto.
Como depois a gente vai fechar essa peça nas laterais, não tem necessidade de dar retrocesso à máquina, a gente vai só fazer uma costura retinha mesmo, tá? E é só seguir assim. Tá feita a costura aqui, eu vou tirar essa fita só para que vocês possam ver como ficou. E aqui tá feita a costura. Você vai seguir fazendo isso em todas. Como eu costurei desse lado da fita, então das próximas eu vou costurar todas do mesmo lado da fita pra gente manter a mesma distância. Fazer mais uma. De qualquer forma, se for a sua primeira vez com a máquina de costura, não tem a necessidade de você fazer essa etapa para fazer o joguinho americano. Você pode fazer ele todo lisinho, sem ter essa questão do quilt aqui que eu tô colocando. É só um a mais mesmo, mas você pode fazer sem também. Pronto, gente. Aqui tá a nossa peça, toda quiltadinha, tá vendo? Tá preso o feltro. Aqui a gente tem as rebarbinhas da linha que eu vou aparar antes de fazer a próxima etapa, tá? Mas vocês podem ver que ela já tá toda quiltadinha, tudo presinho aqui. E é assim que fica. Essa vai ser a nossa parte externa do jogo americano com porta-talher, tá? Então vamos seguir para a próxima parte. Lá na frente, quando a gente explicou como é que montaria, eu acabei me equivocando e falei que a gente já poderia ter prendido aqui o bolsinho, né? Mas a gente precisa fazer esse acabamento da costura. Então vamos soltar da peça a parte interna e vamos fazer primeiro essa costurinha aqui para poder prender e fazer o acabamento do bolso. Depois nós voltamos com o bolso para a peça para poder prender. Tá. Se você já tiver uma boa noção de espaço, você pode costurar por esse lado aqui mesmo. É sempre melhor do que costurar pelo avesso, porque a costura de cima, da linha de cima, sempre fica mais bonita na máquina do que a da linha que sai por baixo. Corta o excesso da linha que sobrou. De um lado e do outro. E agora nós vamos posicionar novamente o bolsinho aqui. Então, lembrando daquela distância que a gente precisa ter aqui, uma distânciazinha. Você não vai botar o bolso tão coladinho aqui, porque a gente vai ter 1 centímetro e ainda tem que ter um espacinho, né? Coloca bem aqui embaixo e aí vamos alfinetar. Aqui o bolso a gente vai prender só as duas laterais, tá? Uma costurinha reta, vem dar um pontinho, retrocesso, segue até o final. Pronto, temos as duas partes prontas aqui, a parte de fora e a parte de dentro, com o bolsinho já preso aqui, ó, que a gente prendeu nas laterais, passou uma costurinha em cada lateral, e a parte de baixo a gente não prendeu, porque quando a gente juntar com a outra peça, a gente vai passar essa costura aqui, e aí ela já vai ficar fechadinha, tá? Eu tirei as rebarbas de linha que tinham aqui no entorno e de feltro também. Agora a gente vai juntar direito com direito do tecido, direito de um tecido com direito do outro, e alfinetar a peça toda para poder unir. Lembrando que um dos lados a gente deixa sem fechar, porque a gente vai ter que desvirar a peça por ali. Então, eu vou deixar esse lado de cá sem fechar, e eu vou botar 2 alfinetes assim, para saber que eu não posso passar costura aqui, porque depois é por esse lado que a gente vai desvirar a peça. Nas outras laterais aqui do tecido, eu vou botar ele viradinho assim para fora. Tá? Nas pontinhas, viradinho pra fora. Em toda a lateral ele viradinho pra fora, porque a gente consegue passar até com a máquina por cima,
sem precisar tirar o alfinete. Pronto, com o tecido todo alfinetado, então, vocês estão vendo, toda a volta do meu tecido tá alfinetada. A gente vai começar a passar uma costura na volta do tecido aqui, para poder prender os dois, a camada de cima e a camada de baixo, tá? Lembrando que esse lado aqui, onde eu botei os dois alfinetes nessa outra posição, a gente não vai fechar, porque é por esse lado aqui que a gente vai desvirar a peça depois. Então, eu vou até começar por ele, dando uma distância de mais ou menos 1 centímetro aqui. E vamos começar e a gente vai dar a volta na peça toda até chegar do outro pontinho ali onde a gente tem que deixar aberto, tá? Chegou aqui no cantinho, prende a agulha, levanta a sapatilha, vira o tecido na posição que você vai seguir, abaixa e continua. Cheguei aqui, ó, bato meu retrocesso, tá pronto. Cortar essa linha, esse pedaço ficou sem fechar, estão vendo? Tirar todos os alfinetes da peça. Aqui, o que a gente vai fazer? Sobrou um pedacinho de nada aqui do bolso, ficou um pouquinho fora. A gente corta só para tirar esse excesso de tecido, que não tem necessidade de ficar aqui dentro. Ficar mais certinho. Essa parte no bem vai ficar para dentro, ninguém vai ver. Essas pontinhas aqui, quando a gente desvirar, para ficar um acabamento mais bonitinho, a gente vai cortar essa pontinha, tá? Mas não corta muito rente à costura, não. Corta com um pouquinho de distância, assim. Dá pra ver? Ficou uma distânciazinha aqui, mas que a gente cortou, ó, só pra ficar mais retinho na hora da gente virar. Você vai fazer isso com as 4 pontas. Pronto, agora vamos desvirar a peça. Para desvirar a peça, só vai puxar ela aqui, ó, e vai desvirando mesmo, puxando a parte de dentro para fora. A gente já tem uma peça quase pronta. Empurra bem os cantinhos. Aqui você pode vir ou com um cantinho de baixo de um pincel ou com um hashi, alguma coisa que tenha uma ponta, mas que seja uma pontinha um pouco arredondada, que não seja muito pontudo. Não vem com a tesoura, porque você pode correr o risco de rasgar o seu trabalho, tá? Entra aqui, ó, e vai empurrando para ajeitar os cantinhos. Pronto. Você pode também passar assim por dentro, ó, como eu tô fazendo, passando aqui por dentro para ajeitar essas costuras. E pronto. Sua peça tá praticamente pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar ela pro ferro, vou passar para ficar bem certinho aqui as laterais, bem encaixadinho. E aí eu vou voltar aqui para a máquina e vou fechar esse buraquinho que ficou, essa boquinha aqui que a gente deixou aberto para poder ter desvirado, né? Eu vou passar aqui também. Vou prender uns alfinetinhos e aí a gente vai passar uma costura reta em toda a volta. Tá vendo? Nosso bolsinho já tá até aqui, prontinho. E aí ele já ficou com a parte de baixo fechadinha, porque a gente passou aquela costura. Por que eu não passei outra costura? Para reforçar por dentro. Porque na hora que a gente passar a costura de acabamento aqui, a gente vai prender tudo por fora. Então eu vou lá no ferro, vou costurar e volto aqui pra máquina. Pronto, então nós temos aqui a nossa peça que já foi toda desvirada, eu passei no ferro para ela ficar bem certinha, coloquei alfinetes aqui no espaço que a gente tinha aberto, só para firmar mesmo, e a gente vai começar a passar uma costurinha reta em toda a volta, só para finalizar a nossa peça, tá? Vamos subir a agulha aqui. Faz bem pelo cantinho essa costura, ela é bem próxima mesmo aqui, tá? Milímetros de distância, só pra gente, pode dar um pontinho de retrocesso só, a gente vai voltar ali, então não precisa ser um retrocesso muito grande. É só um acabamento e para poder fechar esse espaço aqui que a gente tinha deixado aberto.
Pode ir devagar mesmo, porque como é uma costura de acabamento, ela vai ficar exposta aqui no cantinho, a gente quer que fique bem bonitinho, então sem pressa. Nos cantinhos onde o tecido está mais grosso, você pode levantar um pouquinho a sapatilha. Se ficar difícil de você ir no pedal controlando a máquina, faz a mão, só esse pedacinho, assentou, continua. Bem até a pontinha. E aí esse pedacinho aqui a gente vai terminar aqui no controle da máquina à mão, porque é bem no cantinho, é difícil. Já deu, ó. Vamos no pedal, encontramos a costura anterior, o processo, 2 pontinhos, pronto, finalizamos. Aqui a gente corta o excesso da linha. Pronto. Como o objetivo desse nosso jogo americano é ter um porta-talher, é a pessoa poder levar para o trabalho os talheres, quando ela for levar a comida na marmitinha, o objetivo dele é ficar dobrado. A gente vai usar então ele dobrado e enroladinho. Eu trouxe até os talheres aqui para colocar, vocês verem que cabe bem no bolsinho. Colocou os talheres, você vai dobrar ele e enrolar. E aí o que falta aqui? Um viezinho para a gente poder amarrar. Então, desse outro lado aqui, que vai ser o final, que é onde a gente tinha a aberturinha, a gente vai colocar um viés. Ele tá dobrado, né, do tamanho do talher. E aí você vê mais ou menos onde for a metade, a gente vai colocar que a metade seja mais ou menos por aqui, onde eu tô com o dedo. Aí a gente vai prender um viezinho. Eu tenho um viés de bolinha, mas você pode fazer isso com a tirinha do tecido interno, que vai ficar bem bonitinho, ou uma outra tirinha de tecido que componha bem. E aí eu simplesmente dobrei meu viés no meio e passei uma costurinha, tá? E aí agora a gente vai pegar, dobra o viés no meio aqui, só para encontrar a metade dele. Encontrei a metade, que é aqui, eu vou botar ela por cima. Vamos abrir aqui o nosso joguinho. Né, a dobra dele é aqui, então a metade do joguinho é mais ou menos por aqui. Vou pegar a dobra do meu viés, vou colocar aqui na parte externa um alfinetinho, só para segurar. O alfinete quebrou, a gente pega o outro, não tem problema. E faço uma costurinha aqui, vai e volta algumas vezes, só para ter certeza de que ficou bem reforçado, tá? Vou botar a máquina um pouquinho para mais perto de mim. Eu gosto de passar várias vezes só para ter certeza de que ficou bem firme. Cortando as linhas que sobraram. Pronto. Tá pronto o nosso jogo americano. Com um bolsinho porta-talher. Você vai usar ele dobradinho. Enrola. Tem uma linhazinha sobrando. Pronto. Tá pronto o nosso joguinho americano porta-talher para você poder levar sua marmitinha para o trabalho. E assim ficou pronto o nosso jogo americano com porta-talher. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada por assistir.